Sou Carlos Barroso com debate de cena política. Entusiasmado, ainda na embriaguez, com o malogro da delação dos irmãos Batista, da JBS, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é manda-chuva do governo Temer, disse que a reforma da Previdência vai ser aprovada no próximo mês, outubro. Falta combinar com os adversários, como diria Garrincha. Com a eleição cada vez mais próxima, os deputados temem, palavra interessante, não? Novo desgaste com o eleitor, que já está por aqui. E há novas denúncias contra Temer, na última flechada do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O governo terá bala na agulha, ou é melhor dizer, dinheiro na mala, suficiente para colocar no balcão de negócios que a Câmara dos Deputados? Para esse debate, Cena Política convidou o sociólogo e cientista político Rudá Rissi, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia, diretor do Instituto Cultiva, autor de vários livros, entre eles Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. Muito prazer em recebê-lo aqui, Rudá. E o seu Instituto Cultiva ganhou agora recentemente até um prêmio da ONU, né, sobre educação. Como é que é isso? Na verdade, é o projeto que a gente desenvolveu em Contagem. Contagem, aqui o município. No município de Contagem, durante 3 anos, até o ano passado, recebeu um prêmio, uma distinção da Unesco como uma das 15 maiores experiências do mundo. E é a maior experiência mais exitosa de educação pública do Brasil. A gente está festejando até agora e, na verdade, nesses dias está sendo entregue, o prêmio está sendo entregue na Irlanda. Que beleza. A minha equipe foi para... Tudo que é educação, o resto, e é uma questão, resto é resto. E é uma questão muito simples. A questão é que nós estamos indo para o caminho errado no Brasil, comprando computador, essas coisas, e, na verdade, o eixo é a mãe. Segundo o IBGE, quem define a nota do aluno é a mãe. O Tancredo Neves não gostava que se falasse o resto, não. Ele falava que resto era coisa ruim. Eu falava resto perto dele, eu falava restante. Então eu vou dizer o restante é o restante. E também aqui com a gente o sindicalista Cosme Nogueira, presidente da Federação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Minas. Acaba de ser eleito presidente no estado da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, entidade da qual já é diretor de formação sindical. Prazer também recebê-lo aqui. Esse encontro, esse congresso que houve aqui, foi durante a semana passada em Belo Horizonte, né? Sim. Foi interessante, veio até o Ciro Gomes, foi um encontro, parece que o debate foi muito aceso lá, Cosme. Sim, boa noite, Carlos, boa noite ao Rudá Rissi, é um prazer imenso estar com vocês aqui, agradeço pela oportunidade. Sem dúvida alguma, Carlos, o nosso congresso foi um congresso de muita felicidade, eu chamo assim. Desde o momento da abertura até os momentos finais onde se elegeu a diretoria. Nós vamos especificar alguns debates do congresso, Sim. Viu, Cosme? Vamos começar aqui com o Rudá, falando naturalmente política, né? Cena política, falando aí desse novo momento do presidente Temer. Mudou a Procuradoria-Geral da República, saiu o Rodrigo Janot, que deu várias flechadas em Temer, e agora a Raquel Dodge, que tem um discurso mais amistoso com a presidência da República. No seu entender, vai mudar em termos da Lava Jato, em termos das denúncias que já houve e ainda vão chegar aí mais contra o presidente Temer? Bom, com relação à Procuradoria-Geral da República, vamos lembrar que ela, na lista tríplice, ela ficou em segundo lugar na eleição dos pares. E o Temer, mesmo assim, a escolheu. Quebrou-se até uma tradição, Sim. né? Se escolhia sempre o primeiro colocado. Exatamente. E por quê? Porque a doutora Raquel, o grupo dela é adversária do grupo do Janot. Então, isso já diz alguma coisa. Ou seja, dizem que ela tem uma atenção grande para a questão da corrupção, se envolveu em algum desses casos recentes, não? Mas que a proximidade dela, digamos, maior afinidade com o Temer deve diminuir o ritmo da Lava Jato, né? Ela teve até um encontro pseudo-secreto, né?
esses encontros que eles tentam fazer Noturnos, secreto e todo mundo fica sabendo com o presidente Temer antes de tomar posse. Isso aí já foi um indicativo de proximidade. Só lembrando que assim, o governo Temer é muito parecido com o governo Nixon, né? Denúncias, ele não é querido. Até recentemente passou novamente na TV a cabo, no Brasil, esse filme maravilhoso sobre o Nixon. E esse filme mostra muito como que ele era torturado por não ser querido, né? Essa é a questão do Temer. Só que o Temer, ao contrário do Nixon, ele tenta se aproximar da elite de uma vez que ele é muito pragmático, né? Muito determinado, né? E ele está fazendo acordos onde ele pode para tentar se sustentar. É um governo fracassado, sem dúvida nenhuma, que é um governo que tem menos de 5% de aprovação, é um governo fracassado em qualquer lugar do mundo, né? A economia vai balançando, como eu já vim aqui em outros programas, já disse para você, já era previsível uma melhora em 2018, né? Então, claro que 2017 começa a sinalizar alguma coisa, mas o problema é que ele abaixou a taxa Selic abaixo do que caiu a inflação. Ora, em economês, claro, significaria o seguinte, que a taxa Selic ainda é mais alta, é mais rentável se a inflação caiu mais. A taxa Selic ele abaixou para mostrar para inglês ver, mas continua acima do que caiu a inflação, quer dizer que ela está super valorizada. Isso significa que ao invés de investir na produção, hoje o melhor... É uma das maiores, a taxa Selic é uma das Exato. maiores. Então, assim, é um governo fracassado, que não tem projeto. E eles, o máximo que eles têm para oferecer para o empresariado, não para a maioria dos brasileiros, são essas reformas que eu, sinceramente, duvido que passem. Você falou menos de 5% de aprovação, não dá nem para ser eleito síndico de prédio, né? Mas você falou do Nixon também, a diferença do Nixon e do Temer, que o Nixon balançou e caiu, né? Pois e é. O Temer balança, mas não cai. Mas veja, a gente já falou sobre isso. Inclusive para a oposição mais aguerrida ao Temer, é importante que ele fique. Porque a comparação fica mais fácil até o ano que vem. E quem tiver perto nas eleições dele, de 2018. Quem tiver perto a ele vai ser contaminado pelo governo temerário. Então, todos querem que ele fique, mas balançando o tempo inteiro e não caia, porque se cair vem o Rodrigo Maia, que vai ter mais potência, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou conversar aqui com o Cosme e perguntar ao Cosme, a gente falou aí do Congresso que aconteceu na semana passada, como essas discussões políticas bateram no Congresso, que teve até a presença do Ciro Gomes aqui em Belo Horizonte. Como que essas discussões aconteceram e que foi o primeiro Congresso, né, da sua entidade, como que essas discussões se desenrolaram no Congresso? Não, bem, na verdade, todas essas questões que envolvem as reformas que estão sendo implantadas, né, por esse governo que aí está, elas estão na ordem do dia de todos os sindicatos. E no nosso Congresso não foi diferente, foi debatida a exaustão a questão da reforma trabalhista e seus efeitos danosos e nocivos à classe trabalhadora, né, porque esse governo que aqui está, ele quer implantar uma política econômica se baseando em retirar direito dos trabalhadores. E nós entendemos que para você alavancar a economia do país, para você gerar emprego e renda, você não precisa retirar direitos dos trabalhadores. Você pode muito bem implantar uma política econômica onde que você, impulsionando o consumo interno do país, você alavanca a economia. Você não precisa tirar direito dos trabalhadores, porque são os trabalhadores que consumem, que fazem o consumo e que fazem a moeda girar no nosso país. E no nosso Congresso não foi diferente, recebemos palestrantes renomados, falando sobre a reforma trabalhista e seus efeitos danosos. E a reforma da Previdência também, né? Com certeza. Que essa ameaça está pairando novamente aí sobre... E voltando à questão do Ciro, ele foi palestrante magno na abertura, ele esteve aqui no nosso Congresso e também está percorrendo o Brasil. Ainda oficialmente não é candidato à presidência da República, mas se coloca com um discurso totalmente contrário ao modelo que se apresenta por esse governo. E realmente foi muito bom e muito oportuno a vinda dele aqui a Belo Horizonte, como será também de outras pessoas que pregam. Cosme, tem várias centrais sindicais no país, CUT e outras mais, né? Talvez 5, 6, não sei o número exato. A CSB, estou até vendo ali. CSB. Estou até vendo ali no seu bottom, né? Que está aí na tela. A CSB trouxe o Ciro, porque tem uma proximidade com a possível e provável candidatura dele?
Olha, a CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, nós temos hoje 800 sindicatos filiados em todo o Brasil, das mais diversas categorias, 23 federações e uma confederação. Só aqui em Minas Gerais nós temos 112 sindicatos filiados. Sim, mas eleição. Mas a eleição, a nossa central é plural. Sim. Nós respeitamos o livre-arbítrio do sindicalista de se identificar. Agora, nós estamos dando oportunidade para aquelas pessoas que pensam como nós a estar ocupando os nossos espaços para colocar as suas ideias. Não que seja que a CSB está fechada com Ciro Gomes porque ele foi o palestrante de uma palestra magra de abertura. Não isso. Mas nós estamos dando oportunidade para as pessoas... Poderia ser outro. Com certeza. Outro presidenciável, vamos dizer assim. Com certeza. Poderia ser o Bolsonaro, não, né? Não, lógico que não, porque ele representa um retrocesso muito grande, da qual nós somos totalmente contrários. Falando de reforma da Previdência, eu citei ali no início da minha abertura, o Rodar, que o Meirelles, eu achei que ele ficou um pouco entusiasmado com essa topada, vamos dizer, essa topada no toco da delação da JBS, né? E entusiasmou-se e falou que pode até aprovar a reforma da Previdência em outubro. Não é só um entusiasmo, não. Foi uma articulação política. Você vê que nós tivemos uma subida histórica da Bolsa de São Paulo, da Bovespa, né? E tem a ver com a mudança na PGR. Né? E o Meirelles é um homem dos bancos, da Bolsa. Então né? você vê, existe uma espécie de oba-oba, da tentativa de formação de uma onda do autoempresariado junto ao Meirelles, articulando uma série de situações como essa, vou voltar a falar, da mudança de guarda na PGR, que deve acalmar um pouco o clima sobre o Temer, tentando trabalhar alguns dados de uma certa estabilidade em relação, e na verdade um aumento pequeno, mas um aumento do número de postos de trabalho nos últimos meses. Então, assim, é uma tentativa de pegar uma onda para tentar forçar um pouco o Congresso. Como dizem, surfar nessa onda. Porque né? a onda estava muito ruim até então. Então ele está tentando criar uma agenda positiva. Isso eles vêm falando desde o início do ano. E ele vai tentar mais uma vez. Não sei se vai dar certo. Agora, mas será que vai ficar só na agenda positiva? Ou você acha que tem alguma coisa por trás disso aí? Então, é isso que eu ia falar. A coisa por trás é tentar segurar o governo Temer e passar até maio. Né? O que eles falam no bastidor é que eles vão tentar até maio do ano que vem passar as reformas. Né? Ou fatiá-las. Se eles perceberem que na íntegra não passa, eles vão fatiar alguns elementos, que é uma forma de pegar e bater cartão para o autoempresariado que financia esse governo, né? Politicamente, nesse governo. Mas o que eu estou preocupado, na verdade... É só politicamente? Que não? Não, porque o resto do governo pega os impostos diretamente, né? Que, aliás, é isso que o autoempresariado quer, que é os impostos. Ele está disputando com os trabalhadores a fatia, né, de imposto. É uma disputa de classe muito clara, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu estou preocupado é com a deterioração do clima político no Brasil. Porque como é um governo, digamos, odiado pelos brasileiros, e um fracasso de governo, e é um fracasso tão pesado que quem se aproxima do governo Temer, todas as pesquisas revelam que eles caem na projeção eleitoral de intenção de voto do ano que vem, todos, PSDB, o Renan Calheiros mesmo, já expliquei aqui, ele mudou de posição em relação ao governo Temer em função de uma pesquisa. Temendo a própria reeleição. Uma pesquisa que ele contratou. Então, assim, em função disso, mas ele não cai e não há mudança nenhuma, nós ingressamos no segundo semestre num clima morno, politicamente. Mormaço daqueles. No nordestino eles chamam de canícula, né? Pois é. Uma canícula. Então, aquela sensação, assim, meio desagradável, que você não chega a torrar de calor, não sente frio, parece que você está meio febril, mas você não sabe o que é, um clima muito ruim. E isso está abrindo esse clima morno, de uma certa desesperança, está abrindo um espaço, eu acho, para uma cultura de retrocesso violento no Brasil, como esse ataque, por exemplo, à exposição de arte que o Santander acabou eliminando. Lá no Rio Grande do Sul. Não, e não é só isso, nós estamos com uma avalanche agora de denúncias contra artistas. Sim. O Saragossa agora mesmo teve uma exposição, e eu acho que nós estamos vivendo um período agora muito complicado, difícil, de uma retomada de um discurso de extrema-direita. Olha, eu que, além do jornalismo, tenho o meu trabalho no campo artístico da poesia e da arte visual,
eu sempre soube disso, né? Que extremos, e não interessa qual extremos, tenta acertar primeiramente ou na frente a arte. Cena política volta já já.